Olá, boa noite, meus amigos Reflexões Psiquiátricas. Hoje eu não ia fazer live nenhuma, estava com um quadro gripal aí, tive que cancelar, mas agora à tarde eu vi uma mensagem aí do professor Antônio Peregrino e que muito me preocupou a respeito do Hospital Ulisses Pernambucano. Vamos ver se eu rapidamente chamo o doutor Antônio aqui. Vamos ver se dá certo. Ah, deu certo. Olha, eu deveria ter vestido smoking para falar com você. Olha como você está. Olha só, tá, que boa noite, muito Boa obrigado, noite, que é Antônio. isso. Muito obrigado. Eu peguei você aí de sopetão. Hoje até tinha cancelado as lives por causa da garganta, mas eu vi hoje uma postagem sua que me deixou muito preocupado. Mas antes, para quem não te conhece, o professor Antônio Peregrino é mestre e doutor, professor adjunto e regente da disciplina de psiquiatria da Universidade Federal de Pernambuco, é isso? E Universidade de de Pernambuco, Universidade de Pernambuco. isso. E coordenador do ambulatório de psiquiatria do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Acho que eu falei que você é professor adjunto, né? Que é o Sou isso Tá mesmo. certo. Olha, é um prazer, já que eu não consigo ir a Pernambuco ver você não vê me ver, pelo Pois, menos a gente se fala por aqui. pois então, E fica não é um faltando assunto, só, fica e não é um faltando o assunto abraço e um agradável, aperto de mão. tá certo. Não é- E não é um é, assunto agradável, né, Antônio? Isso, exatamente. Eu acho que você deve estar se referindo naturalmente às notícias que estão chegado sobre modificações no Hospital Ulisses Isso. Pernambucano, o grande Eu, hospital psiquiátrico público do estado de eu Pernambuco. li hoje, você repostou uma noticiazinha da doutora Suzana Azubel, evidenciando uma grande preocupação com o fechamento ou com o destino do Hospital Ulisses Pernambucano. Para quem não é de Pernambuco, de Recife, explica o que é, qual é a importância que tem, não só histórica, como na saúde do Hospital Ulisses Pernambucano. Pois é, o Hospital Ulisses Pernambucano é um hospital mais do que centenário, um hospital que hoje tem 141 anos. Mais especificamente, ele foi inaugurado em 1º de janeiro de 1883. É o grande hospital público psiquiátrico do estado de Pernambuco, que tem sido não somente um hospital de assistência, mas um hospital de formação de psiquiatras, de enfermeiros, de psicólogos, de assistentes sociais, de fisioterapeutas, no sentido da saúde mental. É um hospital que está numa área muito nobre da cidade do Recife, uma área grande da cidade do Recife, e tem sido alvo, não sei se travou um pouco aí, para mim Mas virou agora um pouco aqui. tá bom. Tá Agora bom. pode ir. Pois é, tem sido alvo de especulação imobiliária. Há 15 anos atrás, 14 anos atrás, se tentou derrubar o Hospital Ulisses Pernambucano para a construção de um shopping center. Foi preciso uma grande mobilização popular para que se evitasse perder um grande serviço de saúde mental, hoje equipes multidisciplinares, um hospital grande, um hospital que ele tem a estrutura não modernizada porque falta o investimento da saúde pública do Brasil, isso em todos os estados, infelizmente, no nosso país. Mas se conseguiu, 15 anos atrás, que não fosse transformado num shopping center. Na verdade, quem conseguiu não foi nem a medicina. A medicina lutou muito, mas quem conseguiu foi a ecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, quando mostrou que nas árvores que existem na frente do Hospital Ulisses Pernambucano, a temperatura em cima das árvores é 2 graus maior do que embaixo das árvores. Então, quando se mostrou que isso levaria a um grande aumento de temperatura, foi o que, na época, mobilizou um pouco mais o governo. Terminou se transformando em uma área de preservação. Agora vem novamente a tentativa de modificar o hospital. São 3 etapas. A primeira etapa é de formação de um parque, um grande parque na cidade,
A primeira na frente do hospital, a segunda etapa atrás do hospital, uma terceira etapa que provavelmente vai mexer com o hospital. Essa é a grande preocupação nossa. Embora, TAC, o hospital como um todo, essa parte que está sendo destruída, já derrubada, já começou a derrubar para a formação do parque, ela é como se fosse, ela é um hospital também, ela é um grande jardim do hospital que na década de 30 e 40, Ulisses Pernambucano de Melo, que hoje dá nome ao hospital, ele criou a praxiterapia, a terapia ocupacional da época, com plantações, etc. Então, essa área já está sendo transformada num parque público. É a parte do hospital. É como se você tivesse uma casa com um jardim muito grande na frente, e o jardim já foi transformado, que é o jardim da sua casa, em um parque público. Agora, a parte ainda da construção de paredes não foi mexida. A nossa preocupação é que ela seja mexida, como na verdade vem acontecendo com a saúde mental nos vários hospitais no Brasil afora. Se tem notícias constantes de fechamento de hospitais, em nome de se lembrar de manicômios, asilos Isso. do século XIX, etc., tem se fechado, não observando que 10 dias, Agora, né? 14 Ou dias no fui eu que máximo. travei? Então, isso não é modelo asilar antigo, não. Esse é o modelo atual que no mundo todo se faz. E a grande preocupação nossa é fazer o que a gente chamaria de profilaxia. É nesse momento se dizer cuidado, nesse momento. Uma vez derrubado, não se pode fazer mais nada. Essa é que é a verdade. Eu acho que você está indo e voltando. Eu não sei se o teu sinal tá caindo, você está indo e voltando, está travando. Está travando? Deixa eu ver se eu passo aqui para uma outra rede. É que eu acho que ela está mesmo. Hoje a internet da Vivo estava um pouco instável É, está aqui. Agora travando. está travando. Deixa eu trocar então para o 5G, só um minuto. Isso, acho que ajuda. Vamos ver. Ficou melhor agora? Vamos tocar em frente. Vamos tocando. É, 5G, novamente você Antônio, avisa. tá. Antônio, o hospital hoje ainda é um hospital que presta serviço à comunidade. Travou? Travou. Travou. Eu acho que está. Também o 5G não está bom. Bom, o Não, hospital presta serviço, sim. Para você ter uma ideia, a emergência do Hospital Ulisses Pernambucano é a única emergência pública do estado de Pernambuco no momento. Se fecha um serviço como esse, a gente fica a pensar qual seria a emergência que alguém precisasse no estado de Pernambuco, onde procurar. Então, ela presta atenção. São atendidos aproximadamente 1.000 pacientes a cada 30 dias na emergência do Hospital Ulisses Pernambucano. Desses, a maior parte não é internado, naturalmente. Recebem orientações, medicações, etc. Mas ele atende uma quantidade muito grande de pessoas. é o O único professor Ulisses hospital, Pernambucano perdão, é o é único o hospital único de emergência psiquiátrica. público, o único hospital de emergência público, né? Então, para uma população que tenha condições de dinheiro, ele vai conseguir um hospital particular, mas o público, para todo o público que a gente precisa em Pernambuco, seja o governador do estado, seja a pessoa mais humilde, ele vai estar com o Ulisses Pernambucano de portas abertas. Tem 24 horas de serviço de psiquiatria e residência médica, tem todo um serviço funcionante lá no hospital. É isso que eu ia te perguntar. O hospital também presta atividade acadêmica. Sim, nós temos a residência médica em psiquiatria. Para você ter uma ideia, são 15 médicos residentes no momento no Hospital Ulisses Pernambucano, da Secretaria de Saúde. Nós temos o pessoal da psicologia, tem uma atuação importante na formação, nas várias universidades, encaminha para lá para estágio, da enfermagem, idem, e da terapia ocupacional e fisioterapia também. Então, ele funciona, ele não é formalmente um hospital-escola, mas ele é quem tem formado, ele tem sido o grande formador de psiquiatras e de pessoas que atuam na saúde mental no estado de Pernambuco. Esse é um serviço que não pode definitivamente ser fechado, sob hipótese alguma. Você falou que provavelmente o fechamento do hospital obedece uma especulação imobiliária, como já foi lá atrás, né? Mas acho que as pessoas que não militam em psiquiatria, se não são profissionais de saúde mental, querem entender um pouco aquilo que você passou um pouco ao largo aí começou a falar,
que é um movimento de fechamento de hospitais psiquiátricos. Quer dizer, o pessoal está fechando o hospital psiquiátrico que pensa que é manicômio, quer dizer, aquelas pocilgas que tinham por aí, nós também apoiamos o fechamento, né? Mas é hospital para um monte de gente. Explica um pouco para as pessoas aí como é que é esse movimento de fechamento e onde fura isso. Pois é. Olha só, tá aqui. No primeiro momento, existem esses movimentos que são chamados de antipsiquiatria, movimentos de fechamento de hospital psiquiátrico, etc. Olha só, onde existir um mau funcionamento em setor de saúde, ele precisa ser organizado para ter um bom funcionamento. Uhum. Então, nós não queremos uma anti-má psiquiatria. Nós não queremos uma anti-má cardiologia, não queremos uma anti-má emergência clínica, nós não queremos uma anti-má saúde e nada. Então, se um serviço qualquer estiver com problemas, estiver com insuficiências, é preciso que se organize, que esse serviço se modernize e possa funcionar para o bom atendimento da população. O que se pensa, porém, é que os serviços ora funcionantes estão funcionando como se fosse na década de 30, na década de 40, na década de 20, onde muito das técnicas psiquiátricas modernas ainda não existiam. Por exemplo, a partir da chegada dos medicamentos antipsicóticos e modernização desses antipsicóticos, a gente tem podido não hospitalizar ou hospitalizar por período curto, quando ocorrem surtos psicóticos, quando ocorrem fases agudas de mania, e de forma rápida, segura e com comodidade para o paciente. Então, o serviço psiquiátrico atual tem que ser mantido. Quando a gente fala, por exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas falarem sobre o fechamento de um hospital psiquiátrico, de um serviço psiquiátrico, pensando em uma estrutura arcaica, antiga, etc. Mas são pessoas geralmente que estão com saúde. Se eu apresentar nesse momento, por exemplo, no lugar do Hospital Luiz Pernambucano, um grande shopping cheio de cinemas, teatros, etc., isso vai ser muito bom para quem estiver com saúde. Mas existe um ditado chinês, uma máxima chinesa, que diz assim: se você quiser saber quem são seus amigos, dê uma festa. Mas se quiser saber quem são seus amigos de verdade, adoeça. Então, no momento que se está sem saúde, é que a gente precisa estar com o apoio e a família idem. Então, fechar serviços de saúde é uma temeridade. Então, esse hospital é um hospital ativo, que presta um serviço muito grande, que tem formação para residentes, e não importa se eu estou falando em um parque, por exemplo, a gente vê, já pegou uma parte da área do hospital, mas não pegou a parte, vamos dizer, da assistência. Ele pegou, vamos dizer, o jardim. A grande preocupação nossa é que disso para pular para a parte assistencial é um pulo. E quando acontece depois, não se pode mais fazer nada, porque as equipes são dispostas, são, enfim, desarticuladas, e aí se perde um serviço como esse. Tá. Obviamente, essa. Mas você falou de especulação imobiliária, nós falamos do movimento antipsiquiátrico, mas é óbvio também que há um movimento muito forte de sucatear e de fechar serviço público, porque aí o pessoal migra para serviço privado, para operadoras de saúde, quer dizer, essa é a grande questão de ficar sucateando o serviço público. Você acha que isso também está envolvido nessa história, Antônio? Olha, eu não sei o quanto especificamente para a psiquiatria, porque você sabe que a psiquiatria, ainda hoje, ela tem muita dificuldade, por exemplo, com relação a planos de saúde e serviços psiquiátricos com atendimentos adequados. Por exemplo, muitos dos planos de saúde querem que o psiquiatra veja por dia 20 pacientes, 15 pacientes, o que, na verdade, é uma coisa absolutamente inadequada. Aí sim a gente está falando de uma má psiquiatria. A gente teria que ter uma anti-má psiquiatria. Não pode funcionar assim.
assim. Então, eu não sei lhe dizer o quanto estaria presente nesse momento pensar para o Ulisses Pernambucano ou o fechamento dos serviços que eu tenho conhecimento especificamente sobre esse tipo de especulação. Mas eu também não tiraria isso de mesa, não. Isso é uma coisa que precisa ser pensada, porque são tantas as variáveis que a gente vê com surpresa estarem associadas à ingerência na questão de saúde, sem ser especificamente por interesse na saúde, que eu não tiraria também essa possibilidade. Neste momento, a gente não pode estar falando, porque quem está fazendo esse parque é governo, é prefeitura e governo do Estado. Consequentemente, eu não estou falando nem nesse momento de especulação imobiliária. Já houve, sim, 15 anos atrás. Mas, independente disso, a gente poderia dizer, tá, que é o seguinte: parece que quando há oportunidade, mexer em serviços de saúde, todo mundo quer mexer para transformar em qualquer outra coisa que não seja para a saúde. E isso a gente precisa denunciar, isso a gente precisa dizer que não está certo, sob hipótese alguma. O Brasil tem o Hospital Ulisses Pernambucano, foi construído, como eu lhe disse, em 1883, e para você ter uma ideia, o piso, o terreno, é da Santa Casa de Misericórdia. Inclusive, no ano de 2010, quando houve essa especulação imobiliária, eu escrevi um artigo para os jornais locais, ambos publicaram até o mesmo artigo, em que a gente citava o seguinte: no século XVI, a Santa Casa de Misericórdia publicou na Europa o que eles chamavam de princípios da misericórdia. Um dos princípios da misericórdia, além de cobrir os nus, dar água aos sedentos, dar alimento aos famintos, era cuidar dos doentes. Pois bem, o terreno do Hospital Ulisses Pernambucano é da Santa Casa de Misericórdia. O Estado vem gerindo desde 1924. E o hospital foi construído com dinheiro público no século XIX. Então, quando você encontra essa mescla, isso termina gerando uma série de facilidades para um dizer não é meu, o outro dizer não foi aqui, É. etc. E nós publicamos na época dizendo a própria Santa Casa, que tem o princípio da misericórdia, como é que entrega o seu terreno para ser doado para um shopping center, quer dizer, para ser vendido para um shopping center. Mas quando o Brasil foi descoberto, vieram para cá os portugueses, em seguida encontraram aqui os nativos, os originais indígenas, depois vieram, aí mandaram os degredados eram os presos, eram os loucos, eram os bêbados, e eram aqueles que não eram católicos, os chamados novas seitas, que a Europa era católica na época. Depois vem a invasão holandesa, a invasão francesa, os negros escravos, e por essa época surge na Europa um ditado que dizia assim: não existe pecado do lado de baixo do Equador. Isso se referia justamente ao Brasil e à América Latina. Pois bem, é assim que a gente tem sido desde então, com tudo muito atabalhoado, em que você diz, mas eu estou falando de um projeto de saúde, como é que você está falando de shopping center nesse local? Eu vi uma ocasião, tá, aqui em San Diego, na Califórnia, existe um parque muito bonito, e esse parque dá uma entrada assim meio esquisita, é um parque que eu digo da frente de um grande shopping. Ele dá aquele parque, dá uma entrada assim meio esquisita, e eu perguntei, escuta, por que foi feito isso meio torto, uma área assim? E aí um tio que morava lá na época, que já é falecido, me disse, meu filho, é porque nessa área existia um grupo de passarinhos que punham os ninhos, colocavam os ninhos, etc., e os seus filhotes nasciam e sempre migravam para cá, e eles preservavam esse espaço, porque esse espaço é para a vida dos animais. E a gente vê que a gente precisa lembrar que a gente está falando da vida dos humanos também, serem preservadas, sobretudo nesse momento mais difícil, que é o momento de não estarem com saúde. Eu peguei você aí no meio do teu ambiente familiar, minha garganta também já está acabando, mas a última pergunta é: qual será o movimento, qual será a aliança, qual será, nesse momento, o exército que vai tentar impedir isso? Quer dizer, a ABP está nisso, o que vocês estão fazendo? Essa informação passa aquela publicação que a gente fez no Instagram de uma carta muito emocionada e emocionante da doutora Azubel, da Suzana Azubel, que é inclusive médica do Hospital Ulisses Pernambucano. Ela foi publicada na
quinta-feira dessa semana, ou quarta, que foi quando se fez, colocou os tapumes lá e começou a derrubar muro e começou a se derrubar a estátua de Ulisses Pernambucano. Depois posso até lhe mandar essa foto. Até ela está chegando a parte do quebrar, só até dela para trás é que não foi, o busto de Ulisses Pernambucano. Pois bem, isso é muito recente. Então, a Sociedade Pernambucana de Psiquiatria já eu soube que a Academia Opa, travou Pernambucana de de novo, Medicina, Antônio. junto com Tá. as associações médicas estão também elaborando um documento para verificar o que é que se diz mais formalmente. A direção do hospital me disse que, em contato com a prefeitura, receberam informação de que a primeira etapa é esse quebrar só a frente, vamos chamar de o jardim, a entrada do hospital. A segunda seria a parte de trás do hospital. E quando se falou na terceira, que poderia envolver talvez a parte estrutural mesmo do hospital, foram muito evasivos, dizendo que esperam qual é o projeto que o Estado tenha para o Hospital Ulisses Pernambucano, que deixou todo mundo muito temeroso. É muito recente, eu acredito que a ABP vai estar junto com a Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, que hoje está presidida por Leonardo Machado, você conhece, já fez live com ele, Conheço, tive a claro. oportunidade de ver. Então, ele já está começando a publicar também. Vai se juntar a arma que a gente tem, que é o fato de ser médico. A gente não tem a caneta e o dinheiro para, esse momento, fazer a tomada de decisões de quem está na parte daqueles que a gente chama de vossas excelências, vossas senhorias, para tomar as decisões. Mas a gente tem a medicina do nosso lado, é isso que a gente luta para que as coisas sejam resolvidas. Então, depois, você sabe que eu estou falando uma série de poesias aí no meu Instagram, e para lembrar dos amigos de Pernambuco, eu vou falar uma poesia depois do Carlos Pena Filho. Você conhece o poeta do Azul? Opa, sim, Hã? sim, Hã? Poeta sim. do Azul. Então, olha, eu vou deixar você com tua família, Antônio. Muito obrigado. Escuta, eu preciso ir aí visitar o Recife holandês. Opa, travou um pouco. Eu preciso Travou um pouco. ir até aí visitar o Recife holandês, que eu estou com saudade. Opa, com certeza, será muito bem-vindo pelo Recife pernambucano e, ao mesmo tempo, vai ver tudo o que quiser aqui. Será muito bem-vindo, tá? Gosto muito de você, será muito bem-vindo. Um grande abraço, Antônio. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado a vocês que entraram aí de sopetão. Obrigado. Grande abraço. Tchau. Abraço. Até.